Agora eu quero falar de uma outra situação que tem provocado também muita polêmica e que, de certa forma, envolve a diplomacia e as autoridades brasileiras, que é o conflito ali entre Guiana e Venezuela. Maduro testa sua popularidade num referendo que pretende anexar o território da Guiana, que está forrado de petróleo. O Brasil está reforçando ações militares na fronteira com o vizinho e os especialistas contestam a legitimidade da Venezuela. O Marcelo Matos preparou uma reportagem e depois a gente vai conversar sobre esse assunto também. Maduro garante defender a democracia ao realizar um referendo que pretende anexar 74% do território da Guiana. Ele decidiu consultar a população venezuelana, dizendo: nosso povo decidirá democraticamente o seu futuro e o seu destino, para além das diferenças, pela defesa territorial e pelo respeito pela nossa soberania. Essequibo é da Venezuela. Para o especialista em direito internacional, Acácio Miranda, ele lembra que Nicolás Maduro pode realizar seu referendo na Venezuela, mas independente do resultado, não há respaldo jurídico para avançar sua fronteira em direção à Guiana. Mesmo que a Venezuela conduza um referendo, ele não tem validade jurídica internacional alguma. Inclusive, se a Venezuela tem qualquer dúvida relacionada ao seu território, existe um foro específico na ONU que deve conduzir esse tipo de discussão. Então, é um foro supranacional, não é um foro interno que vai decidir uma questão interna e uma questão relacionada à soberania de um vizinho. O Ministério da Defesa do Brasil intensificou suas ações com reforço de militares em Pacaraima, cidade brasileira na fronteira com a Venezuela. Para o especialista em direito internacional, Eduardo Saldanha, o Brasil não poderá ficar neutro sobre as ações do vizinho, diante do seu protagonismo na América Latina. Assim como houve a dificuldade de classificar o Hamas como um grupo terrorista, vai haver uma dificuldade em classificar os atos do Maduro como atos ilegais, atos contra a democracia, como, por exemplo, o que ocorre hoje nas eleições. Então, o Brasil tem este problema a partir do governo do presidente Lula e do PT. Tem o problema de enfrentar estas obviedades desses absurdos que acontecem dentro da Venezuela. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, e eu acho que isso pode ser resolvido de uma forma bastante diplomática, é o Brasil se colocar frente ao direito internacional. O professor titular de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília e do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Danilo Porfírio de Castro Vieira, avalia que Maduro evoca o populismo visando uma nova reeleição no país. Então, talvez aqui também seja um jogo para ver o quê? Se ele tem o seu carisma de alguma maneira restaurado, reerguido, para uma nova ação futura, a sua candidatura à reeleição, dentro das tais eleições legítimas. Então, Maduro não faz nada sem o quê? Cálculo, mas quando eu falo de cálculo para ele. A disputa pela região de Essequibo ocorre há mais de 100 anos. O território de 160 mil quilômetros quadrados concentra 70% da Guiana. O motivo econômico impulsiona a discussão atual. Lá estão reservas de petróleo estimadas em 11 bilhões de barris, descobertas em 2015. O nacionalismo de Maduro ocorre porque o PIB da Guiana não para de crescer repetidamente na casa de 2 dígitos, previsão de 30% em 2023, a maior expansão na América Latina e também Caribe. Especialistas em direito internacional entendem que as fronteiras estão pacificadas por acordos reconhecidos e o questionamento de Nicolás Maduro não encontra espaço jurídico.
Bom, e com essa tensão e a possibilidade de conflito entre Venezuela e Guiana, o Brasil decidiu reforçar a segurança do país na fronteira com a presença de mais militares na região, além, é claro, de uma operação diplomática envolvendo essa história. O senador Irã Gonçalves, do Progressistas de Roraima, esteve nas cidades fronteiriças de Pacaraima e Santa Helena de Huairén para avaliar as movimentações ali no local. E é justamente com o senador que a gente vai conversar agora. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan, senador. Obrigado pela tua disponibilidade. Diante dessa visita que o senhor fez, eu gostaria primeiro de saber que relato que o senhor traz dessa região e da possível expansão do conflito ali. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Olha, a partir do final da semana passada, nós começamos a sentir lá no estado, através de redes sociais, uma inquietação em torno da nossa fronteira de Pacaraima com Santa Helena, como você falou. E eu estive oficialmente com o Ministro da Defesa, Zé Múcio, e eu solicitei a ele que a gente pudesse fazer um reforço na nossa fronteira, não só em Pacaraima, mas em Uiramutã, em Normandia e Bonfim, que são esses municípios que fazem fronteira tanto com a Venezuela quanto com a Guiana. Estive lá na quarta-feira, passei o dia lá na fronteira, visitei os dois lados. A situação na fronteira é de absoluta normalidade. Havia uma informação nas redes sociais que a Venezuela estava fazendo um movimento de tanques, de blindados, e que eventualmente teria adentrado no nosso espaço territorial. Isso seria inadmissível, mas não há nenhuma movimentação de tropas na fronteira, Evandro. E agora mesmo, antes de entrar nessa entrevista, eu falei com o prefeito Juliano Torquato de Pacaraima e ele me falou que a situação na fronteira é absolutamente normal. Apenas a partir de amanhã, às 6 horas da manhã, quando começa o referendo, até segunda-feira, às 6 horas, a fronteira estará fechada. Aliás, isso é uma tradição na Venezuela. Toda vez que há algum tipo de eleição no país, a fronteira se fecha 24 horas. E se você me perguntar se eu acredito numa movimentação militar em torno disso, eu acho absolutamente difícil. Até porque a Venezuela, você sabe, a Venezuela ela tem um potencial bélico importante. Ela tem aviões Sukhoi, ela tem aviões F-16, ela tem uma planta, a única planta que produz AK-47, que é um fuzil russo de alta resistência, está lá na Venezuela. Só que todas essas estruturas estão absolutamente sucateadas. Para você ter uma ideia, no dia da minha visita a Pacaraima, cerca de 600 venezuelanos estavam imigrando para o Brasil. E essa é uma média diária de pessoas que fogem daquele país por questão de uma crise humanitária sem precedentes. Nós temos um verdadeiro êxodo humano, já mais de 6 milhões de pessoas vagam pelo mundo em situação de extrema vulnerabilidade. E por isso, eu não acredito, acho até que a Venezuela vai fazer uma certa pressão, o Maduro vai fazer uma certa pressão, até porque o governo dele se mantém com isso. Sim. Mas não acredito num conflito armado na região. Senador, é muito interessante esse seu relato, principalmente porque o senhor esteve lá. E aí eu gostaria que o senhor compartilhasse também com a nossa audiência como que é essa região, né, em termos de densidade demográfica e também de dificuldade de acesso, principalmente na travessia da fronteira até se chegar a essa área onde há essa disputa territorial, principalmente depois da descoberta da possibilidade da quantidade de petróleo que há ali naquela área, se é uma área de difícil acesso, se há uma mata muito fechada até para passar por esse caminho. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco das características dessa região, por favor. Muito bem. Pacaraima está localizada a 220 quilômetros de Boa Vista. E depois, passando a fronteira, 16 quilômetros adiante, está Santa Helena de Huairén. Santa Helena de Huairén tem aproximadamente 15 a 20 mil habitantes. Se você imaginar um mapa, para o lado direito, para o lado leste de Roraima, nós temos o Essequibo, que ele fica mais ou menos a 100 quilômetros da nossa fronteira. E para que a Venezuela entre no Essequibo para, por exemplo, ocupar a nossa fronteira norte da Guiana, onde está Léten. Léten é a primeira cidade da Guiana, que faz fronteira com a cidade de Bonfim, que é um outro município de Roraima, mais ao leste. A partir de Santa Helena, ou a partir da Venezuela, para você ter acesso por terra
nessa região de Bonfim e Léten, na Guiana, que também é Essequibo, só se tem condição de fazer isso por via terrestre, passando pelo Brasil. E é por isso que o ministro Zé Múcio imediatamente mandou reforçar toda a nossa fronteira norte. Veja bem, você falou aí, o Essequibo é uma área de 160 mil quilômetros quadrados. E essa área, se fosse considerada Venezuela, nós perderíamos inclusive o nosso acesso à Guiana, porque toda essa área de Léten, da parte mais sul da Guiana, que faz fronteira com o Brasil, seria ocupada pela Venezuela. Eu acho isso é uma coisa completamente improvável, até porque nós estamos aí na Guiana. A Guiana é o país que mais cresce no mundo hoje, Evandro. Cresce, como vocês falaram aí, mais de 30% ao ano. As custas dessa exploração de petróleo que está sendo feita no mar, em frente à Guiana, no seu mar territorial, e que está produzindo hoje cerca de 450 mil barris de petróleo dia, com uma expectativa de, a partir do início do outro ano, aumentar essa produção para 650 mil barris. Imagine essa riqueza num país que não tem nem 1 milhão de pessoas. Quer dizer, é uma riqueza incomensurável e que o Maduro, que já faliu o seu país, ele está de olho em abocanhar uma parte dessa riqueza. Mas eu acredito que, como há um interesse muito grande de grandes potências em relação a essa riqueza, eu tenho a impressão que qualquer atitude bélica do Maduro, ela será rechaçada com veemência. E volto a dizer, o país é um país absolutamente falido. O país não tem condição nem de dar alimento aos seus nacionais. Nós, só para se ter uma ideia, no dia que eu estive lá em Pacaraima, e não é diferente dos outros dias, nós fornecemos 7 mil refeições às pessoas que entravam no Brasil através da Operação Acolhida. Fora aquelas que não são acolhidas na operação, porque nossa fronteira é uma fronteira seca, é uma fronteira muito permeável. Então, muitas pessoas caminham da Venezuela até Boa Vista e ficam pelas praças, embaixo das árvores, embaixo das marquises das lojas, a viver numa situação extremamente vulnerável. Então, eu acredito que esse é um movimento para apagar um pouco essa crise que a Venezuela vive e perpetuar esse ditador sanguinário no poder, mas que eu acho que ela não vai muito além de uma bravata desse presidente. Senador, eu quero só abrir um espaço aqui para o Adriano Cerqueira, nosso comentarista, que gostaria de te fazer uma pergunta. Por favor, Cerqueira. Boa noite, senador. Geralmente, quando tem essas disputas, né, a gente imagina que há litígios, há brigas, né, nas fronteiras, entre os moradores, né, mas a impressão que eu tenho é que ele está pacificado, está tranquilo, né, que mora na Guiana, quem está do lado de Venezuela, não tem nenhum tipo, né, de disputa efetiva, e fica mais claro, portanto, que é uma bravata mesmo, né, do Maduro tentando, talvez, né, fazendo um jogo patriótico aí para tentar melhorar a sua situação na política interna. É isso mesmo? Adriano, você fez um comentário bastante assertivo, porque para se ter ideia da dimensão dessa crise, pela Operação Acolhida, que ela funciona a partir de 2018, já passaram oficialmente 1 milhão de pessoas. Fora o que passa, como eu falei, por fora da operação, que entram em Boa Vista sem todo o protocolo da operação, de acolhimento da operação, que é um exemplo. A Operação Acolhida é um exemplo para o mundo de acolhimento de imigrantes. É uma estrutura que melhor funciona no mundo todo para acolher pessoas em vulnerabilidade. Mas ela é uma faca de 2 gumes. Como as pessoas que estão lá do outro lado, que passam fome, tanto na nossa fronteira com o Brasil, quanto na fronteira com a Colômbia, que também não é diferente, essas pessoas vêm para o nosso país. E ao vir para o nosso país, elas se tornam um peso econômico e social muito grande, principalmente para Pacaraima e para o estado de Roraima, porque o estado de Roraima é um estado pequeno, um estado que está começando a crescer agora, e nós temos aí muita dificuldade de manter os venezuelanos do ponto de vista da saúde, da educação, da segurança. Eles sobrecarregam todos os nossos sistemas. Isso é uma coisa absolutamente grave que acontece na fronteira, mas, mesmo assim, com toda essa dificuldade, a nossa relação é uma relação das melhores.
Eu estive lá no outro lado, visitei a prefeitura de Santa Helena, conversei com o secretário de Assuntos Fronteiriços, e a nossa relação entre a prefeitura de Santa Helena e a prefeitura de Pacaraima é das melhores. As pessoas circulam de um lado ao outro sem nenhum problema. Então, a gente hoje mesmo, eu procurei também me informar, porque eu queria dar essa entrevista para vocês com notícias bem quentes. Não há nenhuma movimentação diferente de tropa, de tanque, não houve aumento de efetivo do outro lado. Então, a situação está absolutamente normal. Além do que também lá em Letem, na fronteira do Brasil com a Guiana, que faz fronteira já com o município de Bonfim, também a situação de absoluta normalidade. Lá na fronteira nós temos, Letem cresceu muito, tem a presença maciça de chineses lá que exploram o comércio, e as pessoas transitam de um lado e outro ali sem nenhum problema. Eu acho que a situação é uma situação que preocupa, porque nós estamos falando de um presidente irresponsável que causa sofrimento para quase 10% da população do seu país, que vivem pelo mundo em situação de vulnerabilidade, mas eu não acredito, até porque a Venezuela não tem nem gasolina. A Venezuela, há cerca de 10 anos atrás, nós íamos atravessarmos a fronteira para comprar gasolina do outro lado, que a gasolina era quase de graça. Hoje não tem gasolina. As pessoas de Santa Helena entram no Brasil para comprar gasolina no Brasil, para você ver a crise que existe. Quer dizer, nós temos lá grandes refinarias, tem uma das maiores refinarias do mundo lá, já perto de Maracaibo, uma refinaria que chama Paraguaná, imensa, que ela está completamente deteriorada, ela não se consegue fazê-la funcionar plenamente, e a Venezuela não tem energia, ela não tem comida para as pessoas, não tem infraestrutura, enfim, é um país absolutamente falido, e onde se precisa realmente fazer uma mudança na situação política do país, porque com esse presidente aí a situação só tende a se agravar. Senador Irã Gonçalves, muito obrigado por conversar conosco, por trazer, esse relato de quem conhece essa região. Eu tenho certeza que a gente ainda vai se falar mais ao longo da programação aqui da Jovem Pan. Um ótimo fim de semana para o senhor. Evandro e Adriano, um grande abraço a vocês, uma boa noite a todos e um excelente final de semana. Até mais.